Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho belíssimo! O tema central deste belo texto é o pecado por omissão. Há 10 empregados mencionados na parábola de hoje, e o que distingue um dos empregados dos outros 9 é o medo que ele tem do homem nobre que foi para um país distante e voltou como rei. Esse nobre governante que se tornou rei é uma clara referência a Jesus. O governante, que é Jesus, confia a cada um de seus servos recursos significativos, representados pelas 100 moedas. Ele presenteia cada um dos 10 com o mesmo recurso financeiro. Em nenhum momento da história ele pede seu dinheiro de volta. Ele apenas diz: procurai negociar até que eu volte. Em outras palavras, invista, desenvolva, promova os bens que eu dei. Ele queria apenas que seus servos fizessem bom uso daquilo que tão generosamente lhes confiou. Porém, o medo paralisou um dos empregados que não fez nada com o presente que havia recebido. Embora o nobre governante confiasse nele, ele não confiava no governante, que no caso é Jesus. Ele pensou que seria mais seguro não fazer nada do que fazer algo com as 100 moedas. Preferiu não arriscar. E esse não é o tipo de relacionamento que o Senhor quer que tenhamos com Ele, pois nosso Senhor colocou ricos recursos em nossa posse. E quais recursos são esses? O que representam as 100 moedas?
representam o Evangelho, o Espírito Santo, a Igreja, os sacramentos, a comunidade dos fiéis, a capacidade de amar, etc. Esses são os dons que nosso Senhor nos dá. E Ele quer que usemos esses ricos recursos e os compartilhemos corajosamente com outras pessoas. Ele nos convida a investir e desenvolver os dons que recebemos, sem nos deixarmos conter pelo medo do fracasso. A Madre Teresa de Calcutá disse: o Senhor não nos pede para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis. Ele quer que sejamos servos fiéis, que vivamos generosa e corajosamente da plenitude que Ele nos confiou. O pecado grave de um dos empregados do Evangelho foi a omissão. E a omissão é aquilo que deveria se fazer e não foi feito. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Segundo a lei de Moisés, já bastava não matar. Jesus convida a defender a vida. Para a lei de Moisés, já era suficiente não roubar. Jesus nos convida a ajudar o necessitado. Não nos conformemos em não fazer o mal apenas. Esforcemo-nos para fazer o bem. Um dos empregados não fez o mal. Ele não esbanjou os bens que o Senhor lhe concedeu. Ele apenas, por medo, escondeu. E assim, muitas vezes, nós escondemos a nossa capacidade de amar, de abraçar, de fazer o bem. Não nos conformemos apenas em não pecar. É preciso fazer o bem. O pecado por omissão não é menos grave do que os pecados por pensamentos, palavras e atos. O pecado por omissão é o bem que deixamos de fazer. E a omissão, desse modo, é falta de amor. E o Senhor prestará conta de tudo aquilo que nós recebemos dele, de tudo aquilo que nós, neste momento presente, podemos fazer e não temos feito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.